Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Ezequiel 37, quem encontrou, dê um sinal dizendo amém. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E então ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu então disse: Senhor, tu sabes. Vamos repetir isso? Senhor, tu sabes. Mais uma vez, Senhor, tu sabes. Aleluia. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito, vivereis. Porei sobre nervos sobre vós e estenderei a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então eu estava profetizando, e eu profetizei como me foi ordenado. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço no vale, e ossos se achegaram a ossos, cada um ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas ainda não havia o Espírito. E então ele me disse, o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, aleluia, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E a igreja diz amém. Antes de se assentar, diga para quem está perto de você, diga: que bom que você está ao meu lado essa noite. Diga: nós estamos responsáveis para adorar ao Senhor juntos nessa casa. Alguém acredita no que disse? Por favor, tome seu assento, dando glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O coração da minha casa se enche de paz e gratidão por estar aqui mais uma vez, sendo um instrumento de Deus na vida de alguém. Eu sei que nesses 45, 50 minutos que eu tenho para pregar, Deus vai dar uma resposta para alguém. E de fato, quando a pastora Amanda me disse: pastor Rafael, qual mensagem? Eu falei: o poder de uma atmosfera, o poder de um ecossistema. Mas ao chegar nesse ambiente, o Espírito Santo falou: você vai pregar outra coisa. Então eu falei para ela: pastora, a gente precisa mudar o tema da mensagem. Ela disse: pastor, falei, o ambiente está para essa palavra, e o Espírito Santo acabou de confirmar. Quando eu abri Ezequiel 37 com os senhores e fiz a leitura, eu li um texto muito conhecido de tantos irmãos, porque Ezequiel é um emblemático momento da vida de Ezequiel, quando Deus deu a ele uma fagulha de esperança acerca do que Deus queria fazer com a nação de Israel. Porque Ezequiel é um profeta que, se você parar para ler seriamente e estudar o livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar que nunca foi fácil para a vida desse profeta. A vida dele sempre foi uma vida desafiadora. Robson e Angélica, a vida desse profeta foi uma vida realmente recheada de acontecimentos tão tenebrosos que talvez você não teria estômago para ouvir tudo que esse homem já viveu. Quando Deus mandou ele fazer um bolo na cozinha da casa dele, quando a esposa dele morreu, e tantas outras coisas aconteceram com Ezequiel. Ezequiel é levantado em uma fase muito difícil. Se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão que Ezequiel é conhecido na história dos hebreus como o profeta das responsabilidades pessoais, porque nada do que ele profetizou ele poderia estar à parte, ou seja, tudo ele estava envolvido. Ezequiel é levantado por Deus num momento de muita dificuldade, quando Israel estava no exílio da Babilônia.
Eles estão levados como cativos ou refugiados de guerra, porque Israel havia sido invadida e toda uma nação havia sido levada como escravos em um conhecido como cativeiro da Babilônia. A Bíblia fala que esse homem se levanta para profetizar e ele só tem, pastor Elisete, 26 anos de idade. Ele era um jovem começando o seu ministério quando Deus o coloca no meio de um acampamento de homens e mulheres que não tinham mais esperança de que a vida deles ia mudar. Eles estão a 1.000 quilômetros, pastor Ricardo, distante de Israel, a 1.000 quilômetros distante da sua terra natal. Ele está simplesmente com 26 anos de idade tendo que profetizar para um povo que está simplesmente morando em tendas, longe de casa. Estão morando em acampamento, sendo simplesmente tidos e considerados como escravos. É o terror da guerra. O cenário de Ezequiel 37, para quem nunca parou para pensar, é um dos cenários mais terríveis, porque nós temos mulheres estupradas, jovens sendo castrados, velhos sendo mortos, crianças sendo abandonadas, e é nesse ambiente que Deus levanta Ezequiel para liberar uma palavra para o povo, desde o capítulo 2 até o último capítulo da história de Ezequiel. É aqui que nasce uma mensagem, e o tema da mensagem de hoje, eu queria que você levasse para sua casa, Deus não vai desperdiçar nada. Eu vou falar mais uma vez, Deus não vai desperdiçar nada. Eu preciso que você levante sua mão direita e profetiza isso. Diga assim: na minha vida, mais uma vez, diga: na minha história, Deus não vai desperdiçar nada. Diga para 3 pessoas perto de você, diga: na tua história Deus não vai desperdiçar nada, Deus não vai desperdiçar nada, Deus não vai desperdiçar nada, Deus não vai desperdiçar nada. Não, você precisa dizer para alguém, diga: Deus não vai desperdiçar nada. Fala para ele, incrementa, seja profeta, diga: nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhuma batalha, nenhuma porta fechada, nenhum dia de angústia, nenhum dia de tristeza, nenhuma lágrima, nada será desperdiçado. Por quê, pastor? Porque se Deus acreditou num vale que estava cheio de ossos, o que ele pode fazer aqui em Londrina, meu irmão? Deus não desperdiça nada. Primeira verdade no profeta Ezequiel, porque Deus o tira de onde ele está, leva ele para o vale, faz ele andar em volta do vale, e ele observa os ossos que estavam secos, porque Deus fez ele andar em volta dos ossos, porque Deus não deixa ninguém pisar na história de quem um dia fez história. Fala: não pisa nos ossos, anda em volta. E ele em volta anda, e Deus faz a pergunta crucial: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, só o Senhor tem essa palavra. Então profetiza sobre os ossos e diz aos ossos que vai nascer carne, vai nascer tendão, vai nascer pele, e tudo vai mudar. Então ele profetiza como Deus mandou. Enquanto ele está profetizando, um barulho, um estrondo, um rebuliço, é osso batendo em osso. E a Bíblia fala que a organização no vale começou. Ele olha e vê que está tudo organizado, mas faltava a cereja do bolo. A palavra diz, Luiz, que ele simplesmente profetiza pela segunda vez, e ele diz: ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor, o Espírito entrará em vós e vocês vão viver. E a Bíblia fala que ele profetiza e os ossos foram revividos, ou seja, foram revivificados. Eles receberam vida outra vez e se colocaram em pé como um lindo e poderoso exército. Deus me deu muitas verdades para pregar, e essa noite, nesse espírito profético, eu libero a primeira verdade que Deus me deu para pregar. A primeira verdade é que não existe nada pior na vida de alguém do que quando esse alguém perde a esperança. Não há nada mais tenebroso na vida de um ser humano quando esse ser humano não acredita mais, quando esse ser humano não consegue mais olhar e ver que há uma possibilidade da história mudar. Nós estamos no meio do ano de 2025 e esse ano não vai terminar do jeito que nós chegamos na metade dele. Esse ano vai terminar com reviravolta de Deus. Eu estou falando para alguém que precisa dessa palavra. O teu ano não termina como você chegou no meio. O teu ano vai terminar diferente, com vitória, se você acreditar nisso. Não há nada mais terrível, pastor Ricardo Batardi, do que nós olharmos para um povo que há 22 anos estão ouvindo uma palavra saindo da boca do mesmo profeta: Deus vai voltar. Nós um dia cantaremos em Israel, nós um dia celebraremos. A história de hoje não determinará para sempre nossa história, nosso futuro. O momento é de tristeza, o momento é de angústia, mas um dia voltaremos para casa. Ezequiel tem que profetizar o tempo todo. Ezequiel precisa animar os desanimados de Sião. Ezequiel tem que dizer: eles estão nos pedindo, Salmo 126, eles estão nos pedindo para cantar uma canção, e nós não temos ânimo para cantar uma canção.
Nós choramos às margens do rio Quebar. Não conseguimos ver esperança no final do túnel. Mas Deus fará outra vez. Ezequiel tem que fazer isso. Teve um dia que o próprio Ezequiel não acreditava mais. Foi nesse Ezequiel 37 que Deus tira ele de onde ele estava e leva ele para o vale. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Ezequiel, poderão viver esses ossos. Deus falou comigo: Rafael, não há nada mais triste para alguém quando esse alguém perde a esperança. Mas a aplicação dessa palavra é incrível, porque eu li Ezequiel de frente para trás, de trás para frente. Eu descobri 49 vezes a expressão: veio a mim a palavra do Senhor. 49 vezes, Edith, vem a mim a palavra do Senhor. No pior momento da história, veio a mim a palavra do Senhor. Está no vale, veio a mim a palavra do Senhor. Diagnóstico triste, veio a mim a palavra do Senhor. Porta fechou, veio a mim a palavra do Senhor. Meus amigos me deixaram, veio a mim a palavra do Senhor. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Estou dizendo para você voltar a ter esperança, porque esperança e fé é os elementos que nos levarão para um novo tempo. E olha, levante bem alta a sua mão e recebe essa palavra. Se no livro de Ezequiel quase 50 vezes a palavra de Deus entrou, eu tenho para te dizer: recebe aí, porque Deus não deixará de trabalhar na tua história. Pegue na mão de quem está perto de você, diga para essa pessoa, diga: a voz de Deus não é impedida por causa do cenário, por causa da tristeza, por causa da angústia. Pegue na mão dessa pessoa, levanta a mão dela para cima e diga: Deus, meu irmão ouvirá a tua voz outra vez nesta batalha. Quem acredita nessa verdade? Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Deus ainda fala, Deus ainda muda cenário, Deus ainda transforma o que precisa ser transformado. Aleluia. Sabe, queridos, C.S. Lewis disse: Deus grita nos nossos prazeres, mas Ele sussurra nas nossas, ou melhor, Ele sussurra nos nossos prazeres, mas Ele grita, Ele estronda a sua voz na nossa angústia e no nosso vale. São nesses lugares, são nesses momentos que mais Deus se manifesta com palavra de mudança. Tem pessoas que entrou aqui hoje, pessoas que entraram aqui hoje, que estavam dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Eu preciso de uma resposta. Irmão, talvez o que nós precisamos não é de mais uma palavra. O que nós precisamos é tomar posse e colocar em prática o que nós já recebemos. Posso dizer uma coisa a vocês? Há pelo menos 25 a 30 dias atrás, a minha vida mudou drasticamente por uma revelação que Deus me deu no entendimento. Não senti arrepio, e naquele dia eu nem chorei. A única coisa que eu olhei para o céu e disse: Deus, eu vou fazer valer a pena todas as experiências vividas até hoje. Está na hora de uma mudança radical acontecer. Está na hora de uma transformação radical começar a acontecer. Ezequiel, oi, a palavra está chegando. Ele disse: sim, é porque no vale, é porque no momento de alegria, é porque no momento de batalha, é porque no momento de pressão a minha voz ainda fala. Eu preciso te comunicar, só na verdade te lembrar, que é por isso que um casulo transforma e gera uma borboleta. É exatamente por isso que uma semente, por causa da pressão, um dia ela vira árvore. É exatamente por isso que um carvão, uma hora vira diamante. É por isso que o Calvário trouxe salvação, porque pressão não mata crente, pressão te deixa mais crente. Levante bem alto a mão para o céu e diga comigo: eu creio que esta não é hora para desistir, não é hora para parar, é hora para perseverar, é hora para continuar. Oh, glória a Deus. Sabe como é que tem gente aqui hoje? Exatamente igual a Pedro. Jesus disse: Pedro, desce do barco e vem. E ele está caminhando, e no meio da caminhada ele olha a tempestade, ele olha a braveza do mar, e ele começa a afundar. Pedro olha para trás e pensa: voltar para o barco não muda em nada, continuar eu não tenho mais fé. Vem a mão do mestre e toma ele, fala: Pedro, voltar atrás comigo não tem mais como. Alabaracebe candarácia. Irmão, vou te falar uma coisa: chegou no meio desse ano e você precisa terminar esse ano melhor do que como você começou. Segunda verdade que Jesus mandou pregar aqui hoje é que quando eu olhei para Ezequiel, eu encontrei um Deus no céu perguntando a Ezequiel:
Ezequiel, poderão viver esses ossos? Essa pergunta, irmão, não é qualquer pergunta. Essa pergunta talvez é uma das perguntas mais difíceis da Bíblia. Ezequiel viu os ossos? Eu vi. Ezequiel analisou tudo? Ele disse, analisei. Aí Deus falou para ele, Ezequiel, você acredita que os ossos poderão voltar a viver? Se Deus pergunta para mim, para o Rafael, eu acho que eu responderia, claro que não, Senhor. Isso aí já era, acabou. Não tem mais nada para usar aqui, Senhor. Mas como o Deus que nós servimos é o Deus que não desperdiça. Ezequiel, você acha que pode? Ezequiel fala, Senhor, essa resposta eu não tenho. O que Ezequiel está dizendo é, existem respostas que só Deus pode dar. E eu preciso avisar você, talvez você já sabia disso, mas existem sentenças e existem respostas que só Deus pode dar. Aproximadamente 18 dias atrás eu estava pregando nos Estados Unidos e uma moça tinha acabado de ser raptada e ela estava com uma carta de deportação, longe da família. Enquanto eu estava pregando, antes de pregar, o marido dela pegou o microfone e começou a chorar e dizer, Deus é bom, porque ele não sabia onde a esposa dele havia sido transferida. E quando eu pego o microfone, sem muito saber o que estava acontecendo, eu olhei para aquele rapaz e disse para ele, querido, dentro de poucos dias você saberá que o teu Deus não perdeu o controle e que vai ficar tudo bem. Quando eu disse isso para ele, ele enxugou as lágrimas, tomou posse da palavra e disse, pastor, eu simplesmente sei que eu não posso mais fazer nada. Se a minha esposa voltar para o Brasil, eu não sei o que eu vou fazer com os meus filhos. Nós não sabemos mais para onde ir. E de repente, uma semana depois, a mulher dele, de maneira miraculosa, saiu de onde estava, foi liberada e está simplesmente agora, de maneira legal, num país que ela não poderia estar. A imigração olhou e disse, não sei como. Eu disse, é porque existem sentenças que o juiz acha que deu, existem diagnósticos que o médico acha que deu, mas existe um Deus por trás das tribunas, existe um Deus por trás dos escritórios, existe um Deus que ainda dá a última palavra. Levante a sua mão para o alto, por favor. Eu tenho uma palavra para você, querido. Volte a confiar, volte a adorar, volte a servir, porque o teu Deus tem a última palavra, e a última palavra é dele. Diga para 3 pessoas, diga, a última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele, é dele, é dele, é dele, irmão. Eu estou pregando aqui e no meu espírito vem um texto de quando aquele rapaz pulou do barco com Jesus. Jesus está indo para Cafarnaum. Jairo vem correndo e chega na presença de Jesus e simplesmente ele olha e diz, mestre, o senhor pode ir na minha casa? Sabe o que Jairo estava fazendo ali? Pastor Isaac, Jairo jogou fora a credencial de líder da sinagoga. Ele jogou fora a credencial de um religioso dos judeus. Ele falou, põe tudo a perder, mas eu preciso falar com o homem que vai resolver o problema da minha casa. E quando ele chega diante de Jesus, ele simplesmente olha e fala, Senhor, minha filha precisa de um milagre. E o texto sagrado diz que Jesus vai para a casa dele. No meio do caminho, pastor Samuel, a multidão aperta Jesus. E quando as pessoas tocam em Jesus, uma das mulheres toca diferente. A Bíblia fala que ela é curada ao tocar em Jesus. Jesus parou a multidão e disse, hoje não vai acontecer só cura, hoje vai acontecer salvação nesse culto. Vou falar de novo, Jesus disse, esse culto não é só culto dos milagres externos, esse dia é culto de milagre por dentro. Alguém me tocou? Alguém responde, Senhor, todo mundo te toca. Ele diz, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder de mim. E eu não posso abandonar essa pessoa simplesmente curada, porque tem muita gente que levantou da cadeira de roda e infelizmente vai para o inferno, porque conseguiram o milagre que precisava, mas nunca mais voltaram para entender que a salvação é mais séria do que o que nós podemos fazer no corpo. Ela simplesmente parada olhou para Jesus e disse, Senhor, eu tenho a minha história para te contar. E ela começou a contar a história dela para Jesus. Quando ela conta toda a história, desde o tempo que ela começou ao tempo que terminou, Jesus olhou, filha, a tua fé te salvou. Foi porque você teve coragem de abrir teu coração para mim, que agora você vai voltar para sua casa curada e salva. Oh glória! Preste atenção, a cura está acontecendo no meio da rua, e tem um Jairo preocupado porque a menina dele está doente e ele precisa levar Jesus para casa urgente. Quando Jesus para atender a mulher, aquilo não foi rápido, pastor, aquilo demorou muito.
Ela precisou contar a história dela toda para Jesus. Quem está na ponta da fila está com pressa de levar Jesus para casa. Ele é simplesmente: Jesus, abandona essa mulher, dá a bênção para ela, o Senhor já deu, já salvou, está tudo legal, vem logo para minha casa. Quando ele tira Jesus da multidão e vai levar Jesus para casa, alguém da casa dele vem ao encontro e, liberando uma sentença, disse: não precisa mais levar Jesus para casa, porque a menina que estava doente não está mais, a menina que está doente agora está morta. Então o Senhor não precisa levar Jesus para a sua casa. E a Bíblia fala que Jairo simplesmente cai no chão dizendo: acabou para mim. Só que de repente ele ouve a voz daquele que é o Senhor da sentença final. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, até aqui você me trouxe, daqui para frente é eu que vou te levar. Vou falar de novo: até aqui foi você que me trouxe, mas daqui para frente é eu que te levo. Aleluia. Alguém está conseguindo ter fé para receber essa palavra? Até o mês de julho foi você que o trouxe. Se prepara, daqui para frente é Ele que vai conduzir. Por quê, pastor? Porque quanto mais difícil fica, mais Ele se manifesta. Pegue na mão de quem está do lado e diga para esta pessoa, diga: Ele vai te conduzir, Ele vai te levar até o final. Oh glória, eu estou sentindo a presença e a graça do Pai aqui, aleluia. Irmão, quando ele chega na casa do Jairo, a menina morreu. Ele diz: não, a menina não está morta, ela está dormindo e eu vou acordar ela. Irmão, escute o que eu vou te falar. Eu vi uma geração adorando a Deus aqui, a filha do pastor Ricardo aqui, ó, adorando. Ô Lima, que unção é essa na vida dessa menina? Mas acredite, filha, Deus está levantando uma geração com muita fome, mas Ele não vai deixar a outra geração sangrando pelo caminho. Porque no mesmo culto que eu vi uma menina adorar a Deus e o céu abrir, foi no mesmo culto que eu vi um pastor com tantos anos de ministério recebendo oração no altar. Jesus não deixou a mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Antes, Ele cura ela, Ele salva ela, e depois vai para a casa do Jairo, porque as duas gerações, oi quadrangular palhano, as duas gerações vão se levantar para servir a obra. Quem recebe essa palavra, dá um aplauso para Jesus aí, meu irmão. Ô glória, ô glória. Jairo, você entendeu, Jairo? Que não importa quem fala, não importa quem dá sentenças por aí, a última palavra sou eu. A última palavra é minha, Jairo. Sim, senhor, agora eu entendi. A Bíblia fala que quando ele abre a porta daquele quarto, a menina está ressuscitada. E todo mundo teve que reconhecer: é ele que tem a última palavra. Eu não sei se você já leu, mas hoje chega na sua casa. Dá um pouquinho de retorno aqui só, meu irmão. Um pouquinho de coisa. Eu não sei se você já leu na sua casa. Leia, por favor. Faça isso. Quando Jesus, pela primeira vez e pela única vez, Ele vai para Jericó. Lucas capítulo 19. Quando Ele vai para Jericó, Ele entra pelo portão principal da cidade. Lucas 19 fala que Ele está entrando. E uma multidão está apertando porque Jesus, oh glória, porque Jesus está entrando na cidade de Jericó. É certo que Jesus está ali por uma missão muito poderosa. Aí ele entra, tem um rapaz que não pode ver Jesus por causa da multidão. Esse rapaz sobe a figueira brava, e de cima da figueira ele ouve a voz de Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou posar na sua casa. Aleluia. Zaqueu, desce com pressa, porque hoje eu vou passar uma noite na sua casa. Aí o que o Zaqueu faz? Desce correndo e recebe Jesus com alegria. Quando os dois estão indo para a casa do Zaqueu, a murmuração em volta deles é tamanha que as pessoas diziam: se Jesus soubesse quem é o tranqueira que ele está indo posar na casa, se Jesus soubesse o fanfarrão que é, esse vendido, esse ladrão, Jesus não queria para a casa dele. Aí você acha que Jesus mudou a rota ou continua? Porque Jesus não se preocupa com a opinião pública quando Ele quer mudar destino de alguém. Ele não faz avaliação pública. Ele não pergunta o que você acha, porque Ele sabe o que é que vai acontecer na casa do Zaqueu ainda aquele dia. Quando ele entra, Zaqueu diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que eu tenho, eu reparto com os pobres e abençoo as multidões.
Jesus tinha acabado de sair de um culto no capítulo 18 de Lucas, onde um jovem rico se ajoelhou, adorou e fez um culto maravilhoso. Quando Jesus tocou no assunto finanças, ele foi embora do culto. Mas na casa do Zaqueu, Jesus nem falou de culto, nem falou de oferta, nem falou de dízimo. O Zaqueu falou: Senhor, dízimo é muito pouco, eu vou dar muito mais. Preste atenção, Lucas não disse isso, mas agora Marcos vai dizer que a saída de Jesus é no outro dia de manhã. Quando Jesus posou na casa do Zaqueu, Lucas 19 fala isso. Mas Marcos capítulo 10 diz que Jesus está saindo. E quando ele está saindo do portão principal, tem alguém começando a gritaria, irmão, um barulho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, glória. A assessoria de Jesus entendeu: se ele posou na casa do homem mais rico da cidade, ele não vai parar para falar com um miserável, filho da miséria, o Timeu. Não vai, não. Bar é filho, Timeu é miséria. O filho da miséria não vai ter atendimento hoje, porque Jesus veio para Jericó só para tratar os ricos. Aleluia. Só que alguém que está com Jesus está olhando para o cego e está dizendo: cego, para de gritar, ele não vai te atender. E o ceguinho, irmão, está ouvindo alguém mandar ele calar a boca. E o texto diz que enquanto mais manda o cego calar, mais alto ele gritava. Quanto mais mandavam ele ficar em silêncio, mais barulho ele fazia. Oh, meu Deus do céu. Perceba que o Bartimeu não perde tempo com quem está mandando ele se calar. Ei, ceguinho, fica quieto, Jesus não vai te atender. Quem é que disse? Aqui é o discípulo de Jesus. Ô discípulo, vá cuidar da sua vida, porque o meu negócio é com o mestre, é com ele. Ei, para de falar, Jesus não vai te atender. Quem está falando comigo é o ministro de louvor fulano de tal. Ô ministro, vai cantar mais uma canção, vai adorar mais um pouquinho, porque o meu negócio hoje é com Jesus, e eu não paro de gritar enquanto ele não me atender. A Bíblia fala que Jesus chama o cego e pergunta: o que você precisa, rapaz? Ele disse: eu quero voltar a enxergar. Oh glória, eu quero voltar a ver. Porque o que esse cego está me ensinando, que se já é Jesus, eu paro. Mas se não for Jesus que mandou, eu não paro de gritar, eu não paro de andar com ele, eu não paro de acreditar, eu não paro de sonhar. Alguém tem a mão direita para cima para receber uma palavra? Por favor. Ezequiel foi perguntado: Senhor, poderão viver Ezequiel, poderão viver esses ossos? E a resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. Porque existem respostas que só Deus vai dar. Então pega essa palavra para você. Se Deus é quem fala por último, não deixe ninguém pôr a mão no seu casamento e apontar o dedo para o seu casamento e dizer: acabou. O Deus que faz milagre é o teu Deus. Se Deus não disse, não deixe ninguém apontar para o teu filho e dizer: teu filho não tem mais futuro. Ainda há esperança para a vida do seu filho. Não deixe ninguém colocar a mão na tua empresa e dizer: essa empresa não vai prosperar. Se foi Jesus que disse, está dito. Mas se não foi ele, eu não paro de acreditar. Oh, glória a Deus. Quando a minha filha estava desenganada pela medicina, uma irmã da nossa igreja, nos corredores das igrejas, reuniu com audiaconias e disse assim: eu não sei por que Rafael fica fazendo isso. O que adianta ir para os Estados Unidos, se a filha dele já foi desenganada no Brasil? Se a filha dele já foi desenganada por tanta gente, por que ele está correndo atrás? E a minha palavra sempre era a mesma: se a última palavra não é Jesus que disse, eu continuo lutando, eu continuo crendo, eu continuo chorando, eu continuo orando, eu continuo determinando. Alguém está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Existem respostas que só Deus vai dar para o teu caso. Existem respostas que só Deus vai dar para a tua empresa. Existem respostas que só Deus vai dar para o teu ministério. Então levanta essa mãozona e diga glória a Deus aí, meu. Terceira verdade que Jesus mandou pregar é que enquanto ele profetizava, Deus contava com ele na profecia. Quando Deus te chama para participar do que ele está fazendo, não é porque Deus é carente de ajuda, é porque Deus está dando uma oportunidade para a gente participar. Deus não precisa de nós para fazer nada, mas quando ele nos convoca, ele está nos dando a grande chance de participar do mover que ele está fazendo. Diga para quem está do lado, diga: entendeu, crente? Diga: isso é privilégio. Fala de novo, diga: é privilégio. É você participar do que ele está fazendo.
A terceira verdade que Deus mandou pregar aqui hoje, sabe o que é? Você é profeta e carrega uma profecia para a tua realidade. Vou falar de novo. Tu é profeta e carrega uma profecia para a tua família. Tu é profeta e você carrega uma profecia para dentro da sua casa. Você é profeta e carrega uma profecia para essa igreja. Pastor Ricardo, você é profeta e você carrega uma profecia para o Paraná e para o Brasil. Você é profeta e carrega uma profecia a nível de nação. Eu creio no que você carrega. É por isso que a gente brinca, é por isso que a gente sorri, é por isso que a gente liga um para o outro. Às vezes a gente sorri, mas às vezes a gente só liga para compartilhar uma palavra. Pastor, olha a palavra que Deus me deu, porque eu acredito e respeito aquilo que você carrega em Deus. Alguém está entendendo? Tem profeta nessa casa, pelo amor de Deus. Levante bem alto a sua mão. Você carrega uma profecia. E eu preciso avisar alguém aqui. Tem gente de braços cruzados dizendo: o meu tempo de profeta já passou. Ah, passou. O meu tempo para trabalhar já era. Como assim? Não. Eu já fiz muito, agora eu quero só receber. Quê? Receber? Não, eu não sou mais quem eu era, pastor. Como não é mais? Eu não sei se você sabe, mas isso aqui, ó, hoje é um contrabaixo. Coisa mais linda. Contrabaixo, 5 cordas, não sei nem o nome disso aqui. Mas eu posso te contar uma coisa? Isso aqui um dia, não sei se você vai acreditar, mas isso aqui um dia já foi uma árvore e morou numa floresta. Você sabia disso, não? Mas alguém com habilidade suficiente transformou isso aqui num instrumento. Aleluia. Isso aqui virou um instrumento. Ele pôs nome, ele colocou corda. Isso aqui hoje produz. Isso aqui pode ser um instrumento para tocar no altar, mas também pode ser um instrumento para tocar em qualquer outro lugar. Mas não deixa de ser um instrumento. O que isso aqui não pode nunca mais ser é voltar a ser árvore. Não, eu estou cansado de ser contrabaixo. Estou com saudade da minha antiga identidade. Sabe o que eu vou fazer? A minha identidade antiga era ser árvore. Vamos jogar ele no mato e vamos ver o que vira dele. Daqui 3 meses, daqui 5 meses, o que vai sobrar disso aqui, irmão? Isso aqui, se não estiver no lugar onde ele está para ser usado, e se ele tentar ser quem ele era um dia, ele apodrece. Eu preciso de 10 pessoas que têm coragem de receber essa palavra. Tu nunca mais vai voltar a ser quem você era. Não, o inferno vai ter que se acostumar com isso. Você nunca mais vai voltar a ser quem você era, porque é daqui para a eternidade, não tem mais volta. Ui, calacebe candaraçai. Pegue na mãozinha de quem está do lado e avisa ela, diga assim: não tem como voltar ao passado. Diga: não volta no passado. Diga: volta no princípio. Mas no passado você não volta mais. Ninguém aqui vai voltar a ser árvore. Por quê, pastor? Porque instrumento é instrumento, ponto final. Deixa Deus falar através de você. Oh, glória. Alguém pode aplaudir, alguém pode fazer barulho, alguém pode adorar. Oh, meu Deus. Irmão, escute. Esse Ezequiel do que nós estamos falando é alguém que Deus olhou para ele e falou: Ezequiel, profetizar para crente alegre é fácil. Profetizar na quadrangular palhando, irmão, é fácil. O céu está baixinho. Mas não é aqui que você vai profetizar só, não. Te chamei para profetizar em lugares que você nem imagina. Te chamei para profetizar em vales que você olha e fala: pastor, estou falando, mas parece que não está acontecendo. É você que pensa que não está acontecendo, porque tem alguma coisa acontecendo e você nem imagina, mas Deus já começou a trabalhar. Oh, glória. Daniel fez um propósito de oração, e o texto diz que no primeiro dia Deus respondeu. Existem batalhas no reino espiritual que tentam impedir o que precisa chegar no teu endereço, mas uma resposta de Deus eu tenho: o povo mais imparável, o povo mais dedicado, o povo mais alegre está nessa reunião de hoje. É por isso que eu preciso que você levanta a mão e leva para casa essa palavra. Você é profeta e carrega uma profecia. Não para agora. Não retroceda agora. Não pensa em retroceder. Por quê, pastor? Porque nós não vamos mais voltar a ser quem nós éramos. É daqui para frente. Ezequiel, oi Senhor, comece a profetizar, porque você pode não crer, mas você é profeta. Profetiza, Ezequiel, porque eu faço milagre. Mas quem profetiza é
você. Profetiza, Ezequiel, porque eu vou te honrar. Profetiza, Ezequiel, sobre a sua casa. Profetiza sobre o teu marido. Profetiza, porque não tem outra palavra para alguém que está aqui hoje senão essa. Deus te levantou para mudar ambientes através de uma palavra que vai sair da sua boca. Eu não vim aqui pregar, irmão. Eu vim aqui ser um profeta de Deus para alguém, porque aqui nessa casa tem pastor que cuida do seu coração. Eu só estou participando daquilo que Deus está fazendo aqui, e é só o começo. Guarda o que eu vou falar agora. As lágrimas não alteraram o vale de Ezequiel. O que alterou o vale de Ezequiel foi quando ele teve coragem de abrir a boca e profetizar. Pastor, você está dizendo que eu não posso chorar? Estou dizendo que você pode chorar. Mas eu estou dizendo que enquanto eu chorava, achando que as pessoas teriam dó do meu luto, eu descobri, irmãos, que as pessoas não têm muita empatia assim não. Eu descobri que nem a realidade a gente consegue mudar chorando. Sabe como é que a gente muda a realidade? Se levantando e profetizando. Porque se você precisar e depender da pena de alguém para continuar, você não vai mais dar nenhum passo. Porque você não precisa que alguém te critique para você melhorar. E você também não precisa de um aplauso para saber teu valor. Você só precisa se levantar e aplicar o que Deus te deu. Pastora, quando eu chorava na minha casa e achava que alguém sentiria dó de mim, eu descobri que as pessoas têm paciência com o seu luto até um pedaço. Tem paciência com a sua prova até um pedaço. Viva essa prova para sempre. Fica chorando a vida toda. Fica lamentando a vida toda. Viva de migalhas emocionais das pessoas a vida toda. Vai chegar uma hora que alguém vai dizer assim, ó, tentei, mas está pesado demais, a gente não consegue mais levar ele. Sabe o que é que muda um vale? Não é chorar no vale. O que muda um vale é se levantar, olhar para um monte de ossos e dizer, ossos, vai ter mudança nesse lugar. Vai ter transformação nesse vale. Porque se eu ficar chorando eu não mudo nada, mas se eu me levantar para profetizar, vai começar. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Equipe de louvor, vem para cá, porque é uma atmosfera de uma palavra liberada no céu. Irmão, só avisa quem está do lado, diga assim, ó, enxuga a lágrima. Fala para ele, diga, enxuga a lágrima. Levanta a cabeça, porque Deus conta com você para profetizar. Fala para alguém que está do lado, diga assim, ninguém tem dó das tuas lágrimas, mas uma palavra eu tenho para a sua vida. O vale vai mudar por causa da tua palavra profética. Vai mudar, vai mudar. Pastor Ricardo, eu estou sentindo que esse ambiente é um ambiente, é como uma estufa, um celeiro profético. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que vai começar a disparar palavras do reino espiritual a partir de agora. Levante as duas mãos para o céu. Começa a dizer, Senhor, eu vou profetizar no vale, eu vou profetizar na casa, eu vou profetizar no hospital. Seja onde for, a palavra vai mudar a realidade do meu vale. Aleluia. Alguém fica de pé no seu lugar, fica de pé. Quando o pastor Ricardo pediu para as bandeiras entrarem aqui, ó, meu Jesus, e aquela presença começou a envolver, Deus falou para mim, muda a mensagem. Eu falei, Senhor, eu queria profetizar uma outra palavra. Deus falou assim, profetize e responsabilidade é sua. Eu disse, não, Senhor, eu profetizo o que o Senhor quer. Ele disse, hoje é noite de vida no vale. Não, você não entendeu. Deus me disse, Rafael, hoje é noite de vida no vale. Meu Deus. Um dia, um rei chamado Josafá foi para uma guerra. Dá um pouquinho só de retorno, só mais 10 centavos. E quando ele estava indo, Deus falou para ele, nesta peleja não tereis que pelejar. Está em pé, firme, com postura, e vede o livramento do Senhor para convosco. Sabe onde era o endereço para a batalha, o encontro dele? Sabe onde era? Em um vale. O vale era conhecido como o Vale das Lágrimas. Vale do quê? Vale do quê? Sabe por que era Vale das Lágrimas? Porque ninguém entrava ali sem sair dali chorando. Letícia, quando Josafá começou a ir para aquela guerra, ele teve uma ideia. Ele falou, para a guerra nós vamos e na espada nós não pegaremos. Para a guerra nós iremos, mas com escudo não lutaremos. Então vamos cantando.
Vamos usar uma arma que nós temos à nossa disposição. Vamos adorando. E enquanto marchavam, eles adoravam. Enquanto marchavam, eles cantavam. Pastor Júnior, enquanto eles davam os passos em direção a uma das maiores guerras que eles iriam enfrentar, eles estavam indo e estavam adorando, indo e adorando. Sabe o que Deus fez? Deus foi na frente. Oh glória. Vou falar de novo, Deus foi na frente. Vou falar de novo, Deus passou na frente deles. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém vivo para contar a história, porque os 3 reinos inimigos arrumaram uma confusão e se mataram. Brigando entre eles, se acabaram. Sabe o que aconteceu? Josafá pisou no vale e disse assim: esse vale não era o vale das lágrimas? Mas ninguém aqui hoje vai chorar. Hoje nós vamos celebrar. E sabe o que é que Josafá fez? Josafá mudou o nome do vale. Vale das lágrimas, Josafá subiu numa pedra e disse: a partir de hoje será o Vale de Beraca. Vale de Beraca é o vale da bênção. Não, você não entendeu. Ezequiel 37 era o vale dos ossos secos. Como é que termina o versículo 10? Como um grande e poderoso exército. Levante bem alto a mão para o céu. Aleluia, aleluia. Deus vai mudar o nome do nosso vale. Daqui para o final deste ano, Deus mudará o nome do nosso. Eu quero o teu nome. Levante a sua mão. Cadê